Fluminense vai virar SAF, André rumo ao United, jogador retorna de última hora e rival desfalcado para confronto contra o Fluminense. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense na tarde desta sexta-feira. Mas antes, é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também compartilhe para todo mundo, porque dessa maneira, mais e mais tricolores vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, temos um giro de notícias sobre o Fluminense Futebol Clube, te deixando 100% informado sobre tudo o que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos ao nosso giro de notícias, porque temos muito ao que conversar referente ao Fluminense Futebol Clube e suas últimas notícias. Prosseguindo já e dando início à primeira informação, Fluminense vai virar SAF. Cara, esse assunto movimentou as redes sociais tricolores, principalmente no dia de hoje, porque o Mário Bittencourt concedeu uma entrevista ao podcast do Flash Score e falou muito sobre a possibilidade do Fluminense receber investimentos de empresas do exterior, ou seja, a famosa SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Inclusive, o Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense busca firmar uma SAF até o final da temporada de 2024, ou seja, já visando um respiro aos cofres do clube. Então eu vou trazer a aspa dele aqui para você poder ficar ciente sobre tudo que aconteceu nessa entrevista, mas eu vou te trazer um pouquinho dessa informação. O assunto foi referente às questões da SAF e com a ajuda do Banco BTG, o clube busca investidores. Na conversa, o presidente reafirmou a ideia de não vender o controle total do clube, mas sim um percentual. E as tentativas já avançadas prevêem a ida ao mercado ainda este ano, até o final da temporada. O Fluminense deve tentar encontrar um investidor para comprar um percentual do clube. Vou trazer as aspas dele aqui, vou estar olhando a colinha aqui do lado, para poder trazer para você exatamente o que foi exposto pelo presidente do Fluminense Futebol Clube. Abre aspas. O Banco BTG nos ajuda a buscar investidores. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de não vender o controle do clube. Um modelo muito parecido com Fortaleza, disse o presidente prosseguindo. Está muito avançado. Nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores. Agora estamos na fase de due diligence. Acredito que essa fase se conclua em setembro e a partir de outubro a gente já possa estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo em que primeiro vamos tentar pagar a dívida do passado, que é muito grande, e consequentemente investir ainda mais no futebol. Essa foi a fala do presidente Mário Bittencourt referente à venda do Fluminense e ali transformar o clube numa sociedade anônima de futebol. A gente já sabe que no Rio de Janeiro temos duas equipes com esse modelo, tanto o Botafogo quanto o Vasco têm implementados a sua SAF. O Botafogo vendeu ali parte do clube, 90%, restou apenas 10% ali para o investidor que foi o John Textor. E o Vasco, que ainda é uma SAF, apesar de estar na justiça, vendeu para 777 Partners apenas 70% da posse do clube de futebol. Prosseguindo com o giro de notícias, mas antes eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Fluminense tem que ser vendido para a SAF? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E acha que é a única maneira do Fluminense respirar os cofres do clube? Isso porque você pode ter reparado que o Mário Bittencourt destaca muito bem a necessidade da venda para pagar dívidas anteriores. Então eu quero saber a sua opinião referente à ida do Fluminense ao mercado para o investimento de SAF. André rumo ao Manchester United. Essa é a próxima notícia do nosso giro de notícias. Exatamente, de acordo com a jornalista Aline Nastari, o Manchester United, clube da Inglaterra, é o gigante inglês que tem interesse na contratação de André. Há negociações do clube com a staff do jogador. Outra equipe inglesa que monitora o volante do Fluminense é o Wolverhampton, também da Inglaterra, onde atua o brasileiro João Gomes. Lembrando que o João Gomes está sendo olhado por outras equipes da Premier League, ou seja, o André pode ser contratado para suprir essa posição no Wolverhampton, posição essa muito carente que o jogador seria muito bem-vindo. Segundo a jornalista e também ao Ben Jacobs, entre outros jornalistas do mercado inglês, trouxeram ali a informação de que as equipes da Premier League consideram o André um excelente jogador, ou seja, a vitrine dele no futebol inglês é muito alta, então a tentativa e a atrativa de uma equipe da Inglaterra é muito grande. Então, por enquanto, já temos no radar o Wolverhampton e também o Manchester United, que seria as duas equipes que estariam dispostas a enviar propostas ao Fluminense Futebol Clube. Ainda segundo a linha, os representantes de André não descartam outros mercados da Europa. O volante deseja sair rumo ao velho continente e o Fluminense está desesperado para vendê-lo, visando fechar as contas do ano no azul. Lembrando que isso foi exposto pelo presidente Mário Bittencourt, quando na janela do meio do ano passado já precisava vender o John Arias ou o André e segurou por conta das fases finais da Libertadores da América.
E aí aconteceu o que aconteceu. Você, torcedor de casa, já vai lembrar o que fatidicamente acontece, porque o Fluminense é campeão da Libertadores, o André fica aqui. Na época, se recusa uma proposta do Liverpool ali, muito boa pro Fluminense, e agora o Fulham desistiu da contratação do André. Era a equipe que tinha enviado uma proposta de 177,5 milhões de reais para contratar. O Fluminense demorou para responder, o Fulham ficou sem paciência e encerrou as negociações. Para o tricolor das Laranjeiras, a venda do André é crucial para o planejamento financeiro do clube. Lembrando que o Fluminense estipulou um teto mínimo para a contratação do André, até mesmo no mercado inglês também. 115 milhões em vendas para 2024, já contando com a saída do André. Ou seja, o Fluminense conseguir realizar uma venda de mais de 115 milhões de reais em relação ao André, o Fluminense já fecharia o ano de 2024 no azul. Então por isso que é o desespero da venda do tricolor carioca referente à contratação do André para o mercado europeu. A tendência é que o jogo contra o Grêmio que aconteceu no Maracanã possa ter marcado até mesmo a despedida do André. Lembrando que o próximo jogo é fora de casa. A despedida do jogador referente ao Maracanã, porque o próximo jogo é fora de casa. O André, inclusive, ontem deu uma pista que eu trouxe no vídeo da tarde, referente até ali uma despedida. Ele que postou algumas fotos do título da Libertadores em tom de TBT, um remember ali nos stories do jogador, e a galera ficou meio que desesperada, falando, cara, o André tá se despedindo. Inclusive o Cauã Elias publicou uma foto também marcando o André, e aí sim a galera do Flusão foi ao desespero. Lembrando que o André hoje foi convocado pela seleção brasileira e estará aí nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Uma partida em Curitiba e a outra partida vai ser ali no Defensores del Chaco, no Paraguai. Cara, é muito importante. Para você que tá acompanhando esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o André tem que sair para dar um respiro aos cofres do Fluminense na temporada de 2024? Deixa aqui o seu comentário, porque é muito importante a sua participação no vídeo do BTB Esporte. Seguindo aqui, reforço de última hora exatamente. O Fluminense solicitou ao CRB, o Clube de Regatas Brasil, o retorno do jogador João Neto. Ele que estava emprestado ao clube alagoano desde março de 2024, e a possibilidade de retorno ao tricolor estava prevista no acordo entre as partes, ou seja, o CRB já sabia que em qualquer momento teria que devolver o João Neto ao Fluminense. Eu te explico o porquê. Ele se reapresenta ao CT Carlos Castilho nessa segunda-feira, e tem um motivo. A primeira informação revelada pelo jornalista Vene Casagrande, confirmada pelo GE, é que a situação já está resolvida entre Fluminense e CRB. Nesta quinta-feira o João já não foi ao treino da equipe alagoana e também já teve ali a sua despedida com o treinador da equipe alagoano, Daniel Paulista, que entendeu também a saída do João Neto. A informação que nós temos é que o Porto sondou a situação do jogador e por isso que o Fluminense retorna com ele para facilitar o quesito de transferência ao futebol português. O Porto, inclusive, já estaria disposto a enviar uma proposta pelo atacante, que é ali uma peça, um cria de Xerém, foi muito valorizado, mas acabou sendo emprestado para desenvolver um pouco melhor o seu futebol. Enquanto o João Neto está aqui, ele pode ser utilizado pelo Fluminense e se torna opção ao técnico Mano Menezes nessa quesito do ataque, do centroavante. Ele, que foi um jogador ali que pode ajudar muito, né? É um jogador que pode ajudar muito em relação até mesmo à ausência do Germancano, que ainda está se tratando de um problema e vai retornar ali depois dessa lesão que teve no pé esquerdo. Seguindo com os giros notícias, porque temos muita informação. Jogador voltou de lesão, exatamente. O Keno está de volta aos relacionados, possivelmente vai viajar com o Fluminense na tarde desta sexta-feira, rumo a Belo Horizonte. Ele foi destaque na Libertadores e treinou com bola e pode virar opção para o Mano Menezes. O atacante foi desfalque contra o Grêmio por dores na lombar e Mano tem ao menos 4 desfalques para essa partida contra o Galo. Lembrando, Marcelo não vem a campo, também não temos a presença do Diogo Barbosa, também não temos a presença do Germancano, que estaria cotado para retorno contra a equipe do Atlético Mineiro, mas eu trouxe essa informação no vídeo dessa semana, a possibilidade do Germancano estar entre os relacionados na partida contra o São Paulo, dia 1º de setembro, no estádio do Maracanã. Ou seja, o Fluminense está programando a volta do Germancano para a partida contra o São Paulo, dia 1º de setembro, no estádio do Maracanã. Prosseguindo com o giro de notícias, rival desfalcado. Exatamente.
O Atlético Mineiro enfrenta o Fluminense em Belo Horizonte sem o camisa 7 Hulk. Ele está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita e nesta manhã fez uma atividade em campo de forma separada, ou seja, tudo indica que ele não irá a campo contra o Fluminense. Ele estava inclusive nessa atividade dentro de campo acompanhado pelo fisioterapeuta Guilherme Fialho e pelo preparador físico Marcelo Lucchesi, ou seja, para o jogo deste sábado, o atacante segue fora e não enfrenta o Fluminense Futebol Clube numa partida muito importante. Fora isso, o Gustavo Scarpa trouxe a expectativa dele para o confronto em retornar e reencontrar o Fluminense em um duelo tão importante. Ele que é cria de Xerém e vai ter aí mais um reencontro com o Fluminense. Galera, vai chegando ao fim esse giro de notícias, mas é muito importante. Já chega deixando seu like, chega deixando seu comentário e compartilha para todo mundo. Também se inscreve no nosso canal, porque é muito importante. Aqui na tela do BTB Esporte, nesse mesmo horário, temos sempre esse giro de notícias que vai te deixar 100% informado sobre tudo o que está acontecendo no dia a dia do Fluminense Futebol Clube. Sem mais delongas, vou me despedindo de você. Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que acompanhou até aqui e um forte abraço. Tchau, tchau!